Deus fez o mundo parar para que possamos notar de novo que o foco da nossa vida é divino. A Austrália vive um dos piores incêndios florestais dos últimos anos. A tensão no Oriente Médio voltou a crescer muito, desde a madrugada, na verdade, no horário local dessa sexta-feira, quando os Estados Unidos fizeram um ataque com mísseis. Eu não quero viver preocupado com o dia de amanhã. Senhor, preciso te ouvir. Quando mudanças acontecem e elas fogem do nosso controle, nós nos desesperamos. Diferente das outras pessoas, Deus está fazendo uma transição na nossa vida. Os cientistas descobriram que se trata de um novo tipo de coronavírus. Nos protestos contra a violência policial após a morte de George Floyd nos Estados Unidos, uma cena é cada vez mais comum. 1 milhão de pessoas é o número de infectados confirmados pelo coronavírus no Brasil. À medida que a volta de Cristo está mais perto da gente, há uma voz do céu dizendo para o povo de Deus: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Querida igreja, eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria imensa nós podermos adorar o nosso Deus e contemplarmos todos os propósitos que Ele tem para cada um de nós. Iniciamos a semana passada uma série, através do pastor Wagner Vailate, sobre ruídos. Por que o fizemos? Temos percebido que nos últimos tempos os ruídos e os barulhos têm afetado não apenas aqueles que vivem longe de Deus, mas também aqueles que vivem próximos. E os ruídos, todos eles, causam distúrbios nos tímpanos, inclusive tanto físico como também espiritual. Por isso nós estamos tratando dessa série, porque percebemos, já viemos percebendo há algum tempo, que não somente o mundo lá fora, mas a própria Igreja de Cristo Jesus tem encontrado muita dificuldade na sua audição quanto à voz do Senhor. Portanto, consideramos extremamente oportuna essa oportunidade de estarmos tratando disso, porque reiteradamente, repetidamente, o Deus eterno, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nos chama a atenção quanto à audição, quanto ao ouvir. É o Shemar de Deus. Lá do Antigo Testamento, ouve, escuta, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. E ao longo de todo o Antigo Testamento e o Novo Testamento, Deus chama a atenção, pontua-nos a respeito disso. A necessidade, e hoje nós diremos a necessidade urgente, extraordinária, excepcional, de eu e você estarmos atentos à voz de Deus. Caso isso não seja feito, os ruídos deste mundo que tanto causam ódio, discriminação, medo, temor, angústia, insegurança, tédio, vazio e morte, poderá nos alcançar, tanto a mim quanto a você. Portanto, nessa manhã, nós queremos dar continuidade à proposta inicial, mas ressaltamos para que você nos acompanhe nessa perspectiva. Sempre que aqui nos reunirmos, aos domingos, a perspectiva é essa: aplique os teus ouvidos, mesmo no século 21, onde tantas informações têm roubado a minha e a sua atenção. Deus nos chama a ouvir e ouvir atentamente a sua voz. E é sobre isso que nós vamos estar tratando. Salmo 85, versículos de 8... Versículo 85, versículo 8 e 9, é o texto básico do nosso tema central. Depois nós temos os nossos subtemas. Domingo passado, ouvindo a voz do mundo, os sons do mundo, e hoje nós vamos falar os sons celestiais, os sons dos céus. E a grande sacada em meio a tudo isso é eu e você entendermos que o céu tem sons melódicos, sons harmoniosos, sons que trazem vida, sons que trazem renovação.
Então o salmista no Salmo 85, versículo 8 e 9, eu leio para os queridos, nos diz assim: e agora você deve dizer aí na sua casa, e cada um de nós aqui devemos dizer no íntimo da minha alma: eu, Joseniel, eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse. Ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis. Não voltem eles à insensatez. Perto está a salvação que ele trará aos que o temem, e a sua glória habitará em nossa terra. Amém, queridos? Esse é o nosso texto básico, porque durante este mês, repito, vamos estar chamando a minha e a sua atenção nessa direção. Hoje, sons dos céus. Domingo passado, sons do mundo. Hoje nós vamos tratar dos sons dos céus. Domingo passado, os sons do mundo traziam toda aquela gama de questões negativas para as nossas vidas. Hoje, os sons dos céus vão nos trazer o renovo, a esperança, a perspectiva de Deus de vivermos a nossa vida mesmo em meio ao caos. E no que diz respeito ao caos, se preparem, porque eu e você, palavras de Jesus, nos fins dos tempos viveríamos tempos difíceis. Portanto, devemos estar robustos, fortalecidos. E como nós podemos estar fortalecidos? Ouvindo, dando atenção, escutando a voz de Deus. Sabe por quê, querido? Querido irmão, irmã, você amigo que nos assistem. Deus fala, Ele tem voz. A sua palavra é a sua voz. O seu Espírito Santo fala conosco. Portanto, temos um Deus ativo, comunicativo, é o maior comunicador assertivo do universo. É por isso que a Escritura nos chama atenção sobre isso. Porém, apesar dele ter voz, é preciso que eu e você entendamos e aprendamos a escutá-lo, ouvi-lo e escutá-lo. Pastor, que confusão é essa? Vou explicar para você. A audição normal do ser humano o faz captar sons, sejam eles quais forem, que estejam surgindo ou acontecendo à sua volta. Portanto, naturalmente, nós ouvimos sons diversos. Porém, escutar vai um pouco além do que a mera audição. Escutar diz respeito a prestar atenção, estar atento, ouvir com diligência, dar uma total atenção aguda, profunda àquilo que está sendo dito. E queridos, na sinceridade do meu coração, eu quero dizer a vocês, já faz algum tempo que a Igreja de Cristo Jesus tem dificuldade, inclusive, de ouvir sermões, ensino bíblico, exatamente porque nós estamos confundindo meramente ouvir, e mesmo ouvir está nos cansando, e não estamos escutando aquilo que Deus nos fala, ou nos quer falar. Portanto, grave isso no teu coração, não apenas ouça o que Deus diz, escute o que Deus diz, porque é assim que Ele diz: ao se aproximarem de mim, sejam poucas as vossas palavras e estejam mais prontos a me escutar do que oferecer sacrifícios de tolos diante da minha presença. Mas fato é, e eu quero chamar a sua atenção nessa manhã, é que a beleza do cristianismo, a proposta, a beleza, a grandeza, a magnitude, a majestade, a glória, a suntuosidade, não estética, mas espiritual e profundamente significativa para nós seres humanos, é que Deus tem voz e Ele fala. Fala comigo, fala com você, fala na subjetividade do meu e do teu coração. Eu poderia chegar aqui e derramar inúmeras promessas de Deus, as quais vamos ressaltar, mas se eu e você não tivermos no nosso coração a consciência de que eu preciso ouvir Deus, eu preciso estar atento e ouvir e escutá-lo, todas as promessas se escorrem pelos dedos e os sons do mundo continuarão a afetar, a minar e a destruir a minha e a tua espiritualidade.
Então, já de início, eu quero ressaltar isso para você. Salmo 29, já fiz uma devocional aqui conosco há algum tempo atrás, mas eu quero lembrar você, Salmo 29, antes de eu ler propriamente alguns textos que nos falam das promessas, eu quero deixar bem fortemente, eu gostaria que você não me ouvisse apenas, mas que você me escutasse, não a mim, mas escutasse a voz de Deus, do Espírito Santo, que interage conosco. No Salmo 29, desde que eu li esse Salmo, ele marcou muito o meu coração. Sabe por quê? Porque eu sempre tive uma tendência de ser solitário, de viver na solidão da minha alma. Mas desde que eu conheci Jesus, eu pude compreender que nunca mais eu estaria sozinho neste mundo. Nunca mais haveria solidão. Sabe por quê? Porque a voz de Deus ecoa no meu coração. Então, ao ler o Salmo 29, você pode encontrar lá 7 características da voz de Deus. E você já pode vibrar no seu coração, interagindo com essa voz, subentendendo que Deus fala. Deus tem voz, Ele se comunica conosco. Ele diz, sorria, filho meu. Ele diz, alegre-se, filha minha. Ele diz, creia que eu sou um Deus presente, ouça, escute a minha voz, porque a minha voz, diz o salmista no Salmo 28, do versículo 2 em diante, a voz do Senhor ressoa sobre as águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é majestosa, a voz do Senhor quebra os cedros, a voz do Senhor corta os céus com raios flamejantes, a voz do Senhor faz tremer o deserto, a voz do Senhor retorce os carvalhos e despe as florestas, e em nosso templo, todos ao ouvirem a voz do Senhor, dizem glória, glória, glória. No texto tem apenas uma glória. Eu dei 3 glórias porque nós damos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso. Amados, hoje, mais do que nunca, eu e você precisamos entender que o cristianismo, a proposta do Evangelho, nos coloca numa relação viva, ativa, crescente e eterna com um Deus que é presente, se comunica conosco, fala ao nosso coração, ao meu, ao teu coração. Não é privilégio dos homens da antiguidade. É um privilégio de todos aqueles que foram gerados pelo Espírito Santo. É um privilégio daqueles que nasceram em Deus. Com essa voz, na audição dos teus ouvidos e no prescrutar, no escutar profundo do íntimo da sua alma, as promessas farão sentido, amados. As promessas de Deus não apenas serão ouvidas, não apenas serão acompanhadas no contexto teológico ou histórico, as promessas de Deus baterão no íntimo da sua alma e fará toda a diferença. Sabe por quê? Porque a voz de Deus penetra no mais íntimo da alma humana. Meu querido, se você tem vivido um cristianismo pautado na tradição, no costume, nos hábitos, mesmo que sejam hábitos religiosos e evangélicos, mesmo que sejam hábitos e costumes de quem sabe orar e quem sabe ler a Bíblia, mas ainda não entendeu que através desses mecanismos você pode ouvir a voz de Deus. O meu convite, o nosso convite nessa noite, nessa manhã, aliás, é que você possa abrir o seu coração e abrir os seus ouvidos e dizer a Ele, fala, Senhor. Fala, Senhor, porque sem a Tua voz, a pandemia me sucumbe. Sem a Tua voz, o isolamento social esmaga as minhas emoções. Sem a Tua voz, Senhor, o futuro profissional, financeiro e existencial da minha vida fica comprometido. Sem a Tua voz, Pai eterno, mesmo as Tuas promessas não passarão de escritos nem papel e tinta.
Mas o Senhor falar ao meu coração, como eu desejo nesta manhã, eu filho, eu filha, virá o renovo, virá a transformação e eu estarei fortalecido. Querida igreja, irmãos, irmãs, amigos, vocês que nos ouvem e nos acompanhem, a beleza, a grandeza e a nobreza que nos é proposta pelo Evangelho é amarmos, servirmos e adorarmos um Deus que fala conosco e fala na sua e na minha individualidade. É por isso que ele diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Eu sou o Deus dos profetas, o Deus de Israel, o Deus de Davi, o Deus que comunico com a minha criação. E o meu maior prazer é que vocês escutem a minha voz, para que eu possa transformar a vida de cada um de vocês. Dentro dessa proposta, relembrando isso, ressaltando isso, agora nós podemos compartilhar as promessas de Deus, porque elas farão um sentido muito mais amplo, muito mais significativo, muito mais operante nas nossas vidas, e nós seremos pessoas que vamos revolucionar a humanidade, porque religião, a humanidade está cansada. Cristãos, homens e mulheres verdadeiros que amam a Deus e que ouvem a sua voz, o mundo está carente desse quilate, dessas pessoas com essa qualidade, pessoas otimistas, pessoas que confiam sempre, pessoas que dizem sempre: vai dar tudo certo, apesar de tudo. Pessoas que não vivem num otimismo irracional, inconsistente ou num determinismo. Não, vivem conscientes, seguros e tranquilos, descansando e apoiados naquilo que Deus fala aos seus corações. Quero ler para vocês, para que nós estejamos ressaltando algumas promessas de Deus para o meu e para o teu coração, agora que você está com os teus ouvidos atentos aí, abertos, e com a tua mente e a tua alma dizendo, como repetimos várias vezes aqui: fala comigo, Senhor, porque eu preciso da tua voz. Você que está aí pronto para escutar a Deus, eu quero ler para vocês Josué 1, de 5 a 9, aonde vamos encontrar inúmeras promessas e tantas outras, para que os sons dos céus de fato sejam escutados na tua mente, no teu coração e no teu ser. Josué capítulo 1, versículo de 5 a 9, nos fala de promessas. Prestem atenção, ouçam-me, escutem-me também. Promessas não fantasiosas e nem um otimismo irracional, inconsistente e emocional, mas promessas que nos apontam condições a serem desenvolvidas e promessas também incondicionais. Promessas que Deus faz com base no juramento próprio dele, assim como promessas que ele diz sim. Todas as vezes que surge no texto bíblico: se ouvirdes a minha voz, se obedecerdes os meus mandamentos, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e clamar, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes os meus mandamentos, eu serei o seu Deus. Essas são promessas condicionais. Talvez muitas promessas não tenham sido alcançadas na vida do povo de Deus, seja por conta de um otimismo irracional e de uma falta de consistência no que diz respeito ao condicionamento que está atrelado àquela promessa. Josué 1, de 5 a 9 nos diz: ninguém, Deus prometendo a Josué,
ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi, sobre juramento aos seus antepassados. Somente, escutem-me nessa manhã, somente seja forte e muito corajoso. Preste atenção, tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então, percebem, amados, promessas incondicionais, também promessas condicionais, condicionadas. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Somente nesse texto nós encontramos promessas incondicionais, aonde Deus diz: olha, assim como eu estive com Moisés, eu também estarei com você, Josué. Ou seja, a minha presença será uma presença segura, a minha presença será uma presença constante, fiel e duradoura. Mas eu espero de você que você seja, e eu quero desafiar você para que você seja forte, não em você, não na força da tua mente, do teu coração ou da tua capacidade, mas seja forte em mim, fortalecido em mim. Essa é a ideia de ser forte. Não é algo que parte do ser humano. É uma consequência dele depender de Deus e ser fortalecido pelo próprio Deus. Porque força, vigor e coragem nenhum de nós temos. Somos frágeis e por isso precisamos constantemente ouvir a voz de Deus e dizer a Ele: guarda-me, Senhor. Fortalece-me, ó Pai, guarde as minhas emoções para que eu possa seguir em frente. Mas fato é que em toda a Escritura, tanto aqui no texto de Josué como em outros textos, nós encontramos declarações como essa, onde nos apontam que as promessas de Deus passam por essas duas vertentes, promessas incondicionais. Eu dei esta terra aos descendentes de Israel por juramento eterno, desde o momento em que chamei Abraão, e não tendo alguém maior do que eu por quem jurar, diz nos Hebreus, o escritor de Hebreus, Deus levanta a sua mão e diz: certamente o farei, porque ele invoca o seu próprio caráter, a sua própria fidelidade, como um gesto de que ele disse e ele ratifica aquilo que ele próprio disse, para que Josué e Israel tivessem plena certeza de que isso aconteceria. E sabe, amados, é muito lindo quando eu e você acompanhamos a história do povo de Israel e as promessas que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó, passando por Davi, Salomão e todos os reis, e o quanto, pelo fato de ter sido Ele, Deus, que incondicionalmente o declarou, tais promessas se cumpriram. Eu convidaria você a fazer um estudo sobre o movimento sionista, por exemplo. Hoje um partido político de extrema direita em Israel,
Mas na sua origem, este movimento apontava o cumprimento de uma promessa ou de uma profecia que Deus havia feito àquele povo, de instalá-los, de colocá-los naquela terra, naquela região. E sabe, amados, nações, reinos passaram, séculos e milênios se passaram, mas como a promessa de Deus era incondicional, é uma promessa para aquela nação. Em maio de 1948, o Estado de Israel foi estabelecido ali naquela região, no Oriente Médio. É fantástico, amados, nós podermos compreender e escutar os sons dos céus, não apenas como algo que mexe com as nossas emoções e que nos traz bem-estar, mas é fantástico e maravilhoso nós olharmos a própria história da humanidade e podermos nos deparar que, quando Deus declara uma promessa, Ele assim o cumpre, seja na vida de uma pessoa, seja na vida de uma família, seja na vida de uma nação. É uma história linda, é uma história extraordinária, porque desde a primeira diáspora, lá por 720, século 8, antes de Cristo, até 1948, esse povo peregrinou pelo mundo, açoitado de nação em nação, até que dos fornos, dos trens, do vale de ossos secos, a promessa incondicional do Eterno se cumpre. Porque quando tudo parecia, conforme nos diz Ezequiel 36, quando Deus diz: olha, Israel, quando vocês declararem, estamos como um toco seco, morto, não há mais a mínima perspectiva de reconstrução e de estabelecimento como nação. Lá se foi toda a nossa esperança. Deus diz através do profeta: quando vocês assim o declararem, eu, o Eterno, levantarei a minha mão e moverei um vale de ossos secos, secos, sequíssimos, e os trarei do norte, do sul, do leste e do oeste, dos quatro cantos da terra, e os estabelecerei nesta terra, e ninguém nunca mais os tirará daí. Sabe por quê? Porque é uma promessa incondicional. Nós cristãos, quando nos deparamos com isso, ouvimos os sons dos céus dizendo: escutem, povo meu, o Eterno, quando Ele assim o declara, Ele o cumpre, porque Ele não é homem para mentir. Declarando o Senhor, prometendo o Senhor, sim, se cumprirá. Mas é claro, Israel, estabelecerei você nessa terra, desde que você ouça a minha voz, obedeça aos meus mandamentos, meus preceitos, as minhas leis, as minhas ordenanças e tudo aquilo que eu tenho para vocês. Aí vocês serão abençoados, não apenas estabelecidos na terra, mas serão abençoados e prósperos. E nós sabemos, amados, que nem todo israelense é judeu, nem todos eles professam fé em Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, mas a promessa incondicional de Deus se cumpriu. É maravilhoso, amados. Leia sobre isso, para que você possa escutar Deus e dizer: eu creio em Deus. Sabe por quê? Porque Ele fala ao meu coração e porque a história registra fatos inerentes, incontestáveis, que nos diz para mim e para você: as promessas incondicionais de Deus se cumprirão na íntegra, literalmente. E por isso, com base nessa afirmativa, você pode estar seguro quando Deus vem na sua direção e diz: todo aquele que escuta a minha palavra e a pratica é como aquele que edifica a sua casa sobre a rocha. Vêm os ventos e as tempestades, mas eles estarão firmes e seguros, porque construíram a sua casa sobre a rocha. Na verdade vos digo que todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, promessa incondicional de Deus, tem, verbo presente imperativo, tem a vida eterna, não entrará em juízo, mas já passou da morte para a vida. Romanos 8,
Portanto, diz Paulo, não há mais nenhuma condenação para aqueles que são nascidos de Deus, para aqueles que conheceram a Deus, para aqueles que se renderam a Deus. É com base nas infalíveis promessas do Deus eterno que não pode mentir, que temos como âncora da nossa alma a segurança da vida eterna. Promessas condicionais. Não extinguais o Espírito Santo de Deus que em vós habita. Não o limitais, mas enchei-vos do Espírito. São promessas condicionadas à minha e à sua postura, que é resultado da boa audição ou da boa escuta que fazemos daquilo que Deus nos promete. Portanto, amados, a eternidade nos foi garantido quando lá no Calvário o Filho de Deus diz: está consumado, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não há mais nenhuma condenação para nós, porque nada, diz Paulo em Romanos 8:30, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ao ouvirmos esses sons dos céus que partem do coração e dos lábios de Deus, nós podemos erguer as nossas vozes e dizer aleluias ao Cordeiro. Graças te damos, ó Deus, porque não vivemos na incerteza da religiosidade com bases na areia. Vivemos na convicção e na certeza de promessas imutáveis, incondicionais, as quais o Senhor deu para cada um de nós. Oh, amada igreja, eu e você precisamos escutar aquilo que Deus nos diz. Mais do que nunca, nós precisamos escutar, não apenas ouvir as promessas de Deus, porque quando Deus faz as suas promessas, sem dúvida alguma, elas se cumprirão. Lá está a nação de Israel, cuja capital é Tel Aviv, mas tentam transferi-la para Jerusalém. Sabe por quê? Porque Jerusalém é indivisível. Jerusalém é a terra de Davi. Jerusalém é a terra do povo de Deus. O muro das lamentações pertence a eles, porque é promessa incondicional do Deus Todo-Poderoso. Quando Deus promete, Ele o cumpre. Quais são as promessas de Deus para nós? Igreja gentílica, Igreja dos gentios, Oliveira Brava. Aqueles que não me procuravam, eu os incluirei. Aqueles que não chamavam pelo meu nome, eu os alcançarei. Ó Galileia dos gentios, que era povoada pelas trevas e pela incerteza, a voz do Senhor atravessou os mares, os oceanos, e chegou à América, chegou à Europa, alcançou os não-judeus com promessas de perdão, com promessas de termos um novo nome, com promessas de recebermos, além de um novo nome, uma morada eterna. Porque as mesmas promessas feitas pelo Cristo de Deus aos discípulos, aos apóstolos, chegam até nós. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Eu vou, mas voltarei. Eu vou, mas para estar intercedendo por vocês à direita da majestade. Eu vou, mas deixarei alguém semelhante a mim, da mesma essência do meu Espírito Santo. Não ficais tristes ou abatidos, ancorem as vossas vidas nas minhas promessas, na promessa de que estarei convosco para sempre. Eu vou preparar lugar para vocês, porque eu sei das lágrimas que vocês derramam sobre a face da terra. Eu vou, mas virei outra vez,
as trombetas soarão e eu levarei vocês para mim mesmo, para que vocês contemplem a minha glória, para que vocês experimentem do meu reino, porque vocês escutaram as minhas promessas e confiaram em mim, no meu nome, aguardaram-me ansiosamente, cantando Maranata, a hora vem, eu voltarei. Creia, igreja, a minha volta é incondicional. Nem o anticristo, nenhum movimento sobre a terra impedirá o meu retorno, porque eu sou Deus, eu sou o Alfa e o Ômega, e eu declaro, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Pois assim como fui com Moisés, assim como fui com Josué, assim como fui com todos os profetas, eu estou com vocês. E um dia, vocês estarão comigo e contemplarão a mesa farta do Cordeiro. Sabe por quê? Porque eu sou Deus e eu não minto, e o que eu declaro, as minhas promessas, eu as cumpro na íntegra. Querida igreja, irmãos e irmãs, amigos que nos ouvem, alegrem-se, porque Ele vem, é certo que Ele vem. E sabe, queridos, essa promessa diz, é num piscar de olhar, Ele vem para nos levar para a sua glória. Que os sons dos céus invadam o seu e o meu coração, e assim possamos viver vidas abundantes, vidas abençoadas. Que o Deus eterno tenha falado ao seu coração, e que a sua vida tenha um divisor de águas a partir de hoje. É a nossa oração. Que Deus nos abençoe.